A paz do Senhor, igreja, bom dia para quem está aqui conosco, cultuando na nossa igreja, para quem está em casa, cultuando através das nossas redes. Bom estar aqui, hoje começa o inverno, né? E muito bom estar aqui nessa igreja. Eu estava percebendo as orações feitas aqui, orações tão bonitas, tão leves, como devem ser feitas, com doxologia, exaltando o Senhor no início, tão especiais, tão doces. E a gente vai falar um pouco sobre esse jeito de falar com Deus através da oração, e tudo que Deus nos comissiona. E observando a oração de Manuela, observando a oração do Davi, é tão diferente, é tão bom. Mas vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com um texto no livro de Gênesis, do capítulo 1, dos versículos 26 até o 31. E aí a gente vai falar de um assunto que quase não escutamos muito, mas que é muito importante, que é mordomia cristã. Mordomia cristã, o dom do cuidado em amor. Dei um título. Maria me comissionou a dar um título. Mas é isso, mordomia cristã é o dom do cuidado em amor. Então, vamos ler aqui o que está escrito nesse texto bonito de Gênesis, texto da criação, dos versículos 26 a 31. Que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, os homens, à sua imagem e semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, Senhor, abençoa hoje essa palavra da criação, palavra Tua, que seja, que entre nos nossos corações tudo aquilo que vai ser proferido sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa casa. Assim te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Propositalmente, eu comecei observando as orações proferidas da nossa igreja hoje. Não foi à toa, nada é aleatório. Alguns de vocês já participaram, tenho quase certeza disso, de orações ou cultos em que são usadas palavras ou expressões tipo: eu determino, eu mando, eu tomo posse, eu declaro. Essas formas que parecem até arrogantes, formas arrogantes de falar, de nos dirigirmos a Deus, exigindo esse imediatismo que está aí no mundo, porque o mundo está muito imediatista.
essa forma de se dirigir, ela nasce num movimento, essa invencionice de se dirigir a Deus, ordenando, ela nasce numa invencionice chamada confissão positiva, um movimento chamado confissão positiva, que tem muitas outras coisas, tipo, eu quero um carro zero, então eu vou encostar naquele carro e vou dizer, esse carro é meu. Ou então eu vou pensar que eu quero um salário faraônico e eu vou gestar esse salário em mim. Isso é muito sério, você vai ficar grávida ou grávido daquele salário. Isso aí é uma das coisas que a confissão positiva faz e enreda boa parte do rebanho, porque as pessoas elas têm essa necessidade de ter muito maior do que essa necessidade de ser. E quando a gente olha para esse texto de Gênesis, e esse texto é um dos textos muito usados na confissão positiva, a gente precisa olhar e perceber Deus criando o homem com similaridade, e similaridade não é igualdade, é parecença. Somos parecidos. E Deus criou o homem com similitude. Quando Ele cria o homem e a mulher, quando eu falar homem, é um ser humano, homem e mulher, Ele cria em similitude, que é uma semelhança quase perfeita, mas não igual. Nós nunca seremos iguais. E uma dessa característica, dessa similitude do homem com Deus, é o poder sobre os outros seres vivos. É o poder, a inteligência e a vontade. Deus nos fez, pegou o ser humano e fez dele pessoas humanas. Hoje em dia, pela graça que nos foi dada, através do sacrifício do Senhor Jesus, que nos comprou, que nos redimiu, nós somos participantes dessa natureza divina, dentro dessa semelhança com Deus. E aí, juntando inteligência, vontade e poder, Deus, na sua unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, comissionaram esse ser humano a dominar a criação. Então, já que eu domino, eu serei uma rainha mandona ou um rei mandão, igual o da Alice. Cortem as cabeças. Porque quem manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a natureza e tudo que tem nesse mundo precisa se submeter a mim. Por quê? Porque sou a dona ou o dono de tudo. Porque Deus mandou dominar. Então, tudo é meu. Só que tem um negócio. A similitude entre o homem e Deus Criador, ela sofreu um abalo. Dominar, em Gênesis, a palavra dominar em Gênesis não é reprimir, não é desmerecer, não é reduzir, não é massacrar, é usar, e muito menos usar sem cuidado até desaparecer. Deus é um criador, e Ele usou essa palavra domínio, que é uma palavra hebraica, hadash, que tem um sentido muito diferente. O sentido de dominar, de sujeitar a pessoa, no Ocidente moderno, é esse mesmo. Eu sou dominadora, eu vou dominar, eu vou mandar, eu vou fazer e acontecer. Nesse texto aqui, no hebraico, quando foi escrito Gênesis, esse dominar tem um sentido de trabalhar, de cuidar,
cultivar, governar bem como o Criador governou e governa, com amor e com compaixão. Então, mordomia cristã não é mandar em todo mundo. Mordomia cristã é trabalho. Ele nos fez mordomos daqui, de toda a criação, para que nós dessemos continuidade. Deus, Criador, Ele é Criador, e quando diz ao ser humano, domine, Ele está falando assim, zele pelo que eu deixei para vocês. É isso que é mordomia cristã. E todos nós, homem, mulher, criança, idoso, não importa a tua condição, seja lá qual for a tua condição, financeira, social, seja lá o que for, todos nós, quando nós somos preenchidos pela graça salvífica, quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, obrigatoriamente, nós estamos comissionados e recebemos esse dom de mordomia cristã, que é muito negligenciado. E quando a gente não entende esse trecho pequeno e bonito do relato da criação que nós lemos, nós estamos concordando com essa crença da confissão positiva, porque achamos que ordenando, mandando, pisando, é assim mesmo, está ali escrito, é para fazer isso, e não é. Deus, na verdade, Ele não está precisando de outro mandatário. Deus, na verdade, Ele está te chamando para ser o mordomo da casa dEle. O mordomo é um servo, é um serviçal. E não adianta espernear na confissão positiva e falar, eu quero isso agora. Não adianta entonar a tua voz e falar, eu tomo posse disso, até do marido dos outros, das mulheres dos outros, eu quero tomar posse, não importa do que. Não dá para a gente pisar em Deus. Não dá, porque Deus também não tem filho mimado. Você pode espernear à vontade, porque se não é seu, se não é para você, não será. Nós não somos maiores que Deus. A similitude era quase uma perfeição, e nós perdemos isso com a queda do homem. Nós perdemos essa similitude. Olha, eu amo falar da cruz, eu falo muito da cruz, e sempre que eu falo, eu lembro que o nosso eu precisa estar crucificado para a gente entender esse texto de Gênesis. Nós não somos maiores que Deus. Esses decretos, que não tem nada a ver com a mordomia cristã, porque esse texto é o texto-chave da mordomia cristã, esses decretos, parece que a gente está com posição de igualdade com Deus. Nós não somos iguais. Nós somos parecidos. E às vezes as pessoas querem ser tutoras de Deus, subquerubins. É tanta hierarquia. E hoje eu falei isso para os jovens, Deus não trabalha, Ele não trabalha na verticalidade, Ele trabalha na horizontalidade, não tem escala hierárquica com Deus. Eu vou pedir para os meninos colocarem Romanos 3:24. Essa semelhança foi perdida, somente justificados pela graça, olha lá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, é que essa similaridade vai se reconstruir até a glória. Vamos ler Provérbios 4:18, eu adoro eu amo essa passagem, Provérbios 4:18, olha lá. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Esse texto é lindo, esse versículo é lindo, e ele fala disso.
Nós perdemos a similitude com a queda do homem. Nós somos similares pela graça, parecidos pela graça. E a cada dia, a vereda dos justos, ela vai crescendo como a luz da aurora, até um dia a gente chegar à similitude de novo. Até um dia a gente ser quase perfeito. E é o dia da glória. Então, na verdade, a gente está falhando muito com essa comissão que foi dada. Está tudo muito estranho e muito errado. Nós não estamos sendo bons supervisores, sendo bons mordomos nessa casa, como parafraseando Ruth Rocha, que é uma autora que eu gosto muito, essa casa azul e linda, planeta Terra. Nós estamos administrando muito mal esses recursos. O que era para ser um estilo de vida do crente está totalmente negligenciado. E Deus, Ele deixou semente para tudo. Está lá nos versos 29 e 30 de Gênesis, do relato da criação. Ele deixou semente para árvores frutíferas, deixou semente para alimentação, deixou todo tipo de alimento. E a gente está negligenciando tudo isso que foi deixado, todas as árvores, todos os animais, Ele deixou tudo para a gente. Exercer o dom da mordomia cristã é promover o cuidado e o uso adequado de tudo que Deus deixou para a gente, tanto materialmente, como o que está em Gênesis 29, 30, quanto espiritualmente. Isso engloba nossos bens, o nosso corpo, a nossa casa, o nosso planeta, a administração dos nossos dons e talentos, a administração das nossas finanças, tudo que é material e o que é espiritual. Nós somos responsáveis pela casa terrena, pela matéria e pelo reino de Deus, através do seu anúncio. Então, vamos pensar assim, quantas coisas nós temos que administrar? Nós temos que pensar, como é que nós somos por dentro e por fora? Quantas coisas precisamos cuidar? Família, casa, corpo, relações pessoais, é muita coisa. Mordomia, porque dizem assim, você está na maior mordomia. Não, mordomia cristã é trabalho. E outra coisa, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus, nós estamos com Jesus Cristo dentro da gente. Então, o primeiro ambiente que você precisa cuidar é de você mesmo. Você é o teu primeiro ambiente, tá? Deus cuida de você. Você precisa se deixar cuidar por Deus. Porque, às vezes, a gente é tão apressado, tão ansioso, que não se deixa cuidar por Deus. Quem cuida precisa ser cuidado. Então, que o Senhor, nessa manhã, cuide dos cuidadores, cuidadosos dessa igreja. É a minha oração. Porque não é fácil cuidar, nem da gente, muito menos do próximo. É muito difícil. Se cuidarmos da nossa vida material, corpórea e espiritual, nós vamos poder ajudar o próximo, e aí isso vira uma grande corrente que não se quebra. Vira um anel de 3 dobras, que o Senhor está ali no meio. Nós precisamos cuidar para sermos cuidados, e isso não está acontecendo. E quando a gente não se cuida, é que nem no avião, põe a primeira máscara em você para depois botar no teu filho que está do lado. Isso não é egoísmo, isso é preservação. Coloca para mim Mateus 15, 14.
Só esse pedacinho. Mateus 15:14. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Doente não guia doente, cego não guia cego. Então, o cuidado pessoal com você não é egoísmo, é necessidade. Cuide da tua vida material e da tua vida espiritual. Não coloquem os pés aonde vocês não podem colocar, porque às vezes a gente está enfraquecido. Deixa Deus cuidar. Então, primeiro ambiente, você forte, física e espiritualmente, através da mão do Criador que cuida o tempo todo, e que a gente nem merece tanto cuidado assim. Mas Deus não é aquele pai que criou e abandona. Ele vai cuidar o tempo todo. Nós somos mordomos, gestores, mas o dono da casa é o Senhor. A última palavra é dele. Mordomia cristã é testemunho, é anúncio do reino com ação. E esse cuidado, quando a gente tem cuidado com a gente e cuidado com as coisas que Deus deixou para cada um de nós nesse planeta, ele forma um legado, um testemunho, e isso fica marcado. Quer ver um exemplo? Bobo, mas é um exemplo. A Carol, ela fazia faculdade num lugar que não tinha estacionamento, e todo mundo estacionava, Carol é minha filha, todo mundo estacionava num supermercado. E todo mundo dava calote, arrumava um jeito de passar sem pagar. Bom, a Carol falava assim: mãe, eu tenho uma raiva quando eu penso em você, porque você me obriga a entrar no supermercado. Ela não ia todo dia na faculdade. Você me obriga a entrar no supermercado, comprar uma fralda, ou um leite, ou qualquer coisa só para não pagar, só para não passar no guichê sem a validação. Mãe, por que tu faz isso? Legado. Ela me viu sendo assim, viu o pai sendo assim. Outra coisa, um legado que parece simples. Minha mãe reclama muito, o carro da gente é muito cheio de papel, muito cheio de bala, de copo, porque a gente nunca joga lixo na rua. O carro da gente precisa de um cuidado de mordomia, né? Mas, assim, ninguém joga, é legado, a gente não tem coragem de fazer isso. É legado, é testemunho, é bobagem, mas vai ficando. E a tua vida é observada por uma nuvem de pessoas, de testemunhos, e isso vai ficando. Para a gente entender mais, com mais facilidade, como é importante esse chamado, a gente trabalha com 7 palavrinhas, todos com a letra T, são os 7 T's da mordomia cristã: templo, talento, tempo, tesouro, terra, trabalho e testemunho. São os 7 T's. Essas palavras, elas se interligam e formam a última palavra, que é o testemunho. A primeira palavra, templo, ela se remete, como eu falei, ao nosso primeiro ambiente, que somos nós. Nós somos o primeiro ambiente. Somos inquilinos. Nosso corpo, matéria, a gente é inquilino porque quem habita em nós, quem é dono de tudo, é o nosso Criador. Nós somos santuários de Deus. E em Cristo existimos e nos movimentamos. Ele é o nosso dono. Ele é que manda no nosso corpo. E aí a pergunta vai: a gente tem usado bem o nosso templo? Será que a gente está cuidando? Será que a gente está cuidando do nosso espírito e da nossa matéria? Talento. Todo mundo tem talento. Segundo T, talento. Muitas vezes esses talentos são desconhecidos. E talento é uma espécie de mordomia. Deus te dá o talento para que você exerça a mordomia cristã.
para que você cuide do teu próximo, para que você cuide da tua casa, e numa amplitude maior para que você cuide dessa terra. Margarete hoje me deu uma xuxinha linda do Brasil. É o talento que ela tem. Ela é uma artesã da costura, talentosíssima. Usou o talento para ministrar no coração de quem estava descendo da aula. Isso aí é usar o dom cuidando da casa. Todos nós temos talentos diferentes e não há peso nem medida de talentos. Hoje eu falei isso lá também com os meninos e meninas. Somos corpo de Cristo. Nosso dedinho está aqui. Eu sou o dedinho de Cristo, eu não valho nada. Experimenta ficar sem o teu dedinho. Você perde o equilíbrio. Porque Deus, Ele não trabalha, em primeiro lugar está não sei quem, em segundo lugar está não sei... Não, Deus trabalha horizontalmente. Então, olha bem, todo talento é necessário. Deus nos dá talento e nos diz, em 1 Coríntios 4:2, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Use o seu talento de forma fiel. Que cada um use aquilo nos dispenseiros. Sabe o que é dispenseiros? Mordomos. Que cada mordomo, cada um deles seja fiel, encontrado fiel. Tempo. Nós estamos vivendo no imediatismo. O tempo, eu não digo nem que não é mais volúvel, eu falo muito isso, é solúvel. É tão rápido que tudo passa, tudo muda, é um imediatismo, uma pressa. Nem tudo é importante assim. Comece pelo essencial, nós não precisamos ser tão ativistas. Eu prego, eu canto e eu mesmo me assisto. Gente, eu já fui assim. Só não cantei, porque não canto. Quem canta é Davi, que hoje descobri que nunca usou vinagre para fazer um gargarejo. Eu quero revelar isso à igreja. Todo mundo tinha usado, menos Davi, que é uma voz linda. Mas fora brincadeira, eu era assim. Eu prego, eu oro, eu sento, recebo de mim mesmo e está tudo certo. Porque eu era incentivada. Confissão positiva. Eu estou falando do que sei. Foram muitos anos. Eu estou falando do que sei. Então, tem que ter cuidado com esse ativismo. A agenda de Deus, ela é equilibrada, organizada. Trabalhe, mas também descanse. Cultive a sua espiritualidade. Organize-se, precisamos nos ajustar. Como é que a gente está usando o nosso tempo? Quais são as nossas prioridades? Será que são as tuas prioridades ou a prioridade do outro que está te massacrando? O que pode ser ajustado? Depende de você. Entra na agenda de Deus. Tempo na mordomia cristã é viver com sabedoria, viver com propósito, equilíbrio, sabendo valorizar o que realmente importa. Tesouro, esse mexe muito com as pessoas. Deus deixou um tesouro para a gente, e Ele não mandou ninguém acumular. E nós somos acumuladores, né? Estamos produzindo e consumindo, nós estamos consumindo mais do que produzindo, acumulando, esquecendo das gerações futuras, esquecendo do nosso próximo. A minha prima morou na França por acho que 2 ou 3 anos, e ela falou que o povo francês é um povo bastante frio, e assim, quem não crê em Cristo, esqueci. É a nuvem. Os ateus, o ateísmo na França é muito alto. É muito grande. Você vê um dos berços, né, do cristianismo. Mas ela falou que tem uma coisa muito interessante lá. A bandeira igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade funciona.
Por exemplo, eu não vou desperdiçar essa água, porque eu sei que a Vanise, mais tarde, ela vai precisar dessa água. Então, eu cuido da água para que a Vanise possa usar depois de mim. Isso vale para tudo. Eu não vou deixar um banheiro todo ruim, porque eu sei que a minha irmã vai usar depois de mim. É uma fraternidade. Ela falou, eles não são amorosos, não se abraçam, e ela, brasileiro abraça, beija, mas o instinto de cuidado e preservação com o outro dá um banho, e dá um banho no cristianismo. E nós somos cristãos, e a maioria é ateia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nós falamos que as coisas são nossas, mas, na realidade, nada é nosso. 1 Coríntios 4:7 fala assim, que tens tu que não tenha recebido? Olha lá, que tens tu que não tenhas recebido? Para que está se vangloriando? Você recebeu tudo, e tudo é de Deus, foi Ele que te deu. Então, não tem vanglória nenhuma. Teu tesouro é para a glória de Deus. O mundo diz assim, acumule e consuma, porque a sua vida plena é pelo que você tem. Mas nós não somos do mundo, nós estamos aqui, cuidado com o amor que nós temos pelo nosso tesouro. Porque tudo que há no mundo, cobiça, carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens, não provém do Pai, provém do mundo. Está em João, 1 João 2,16. Então, seja abençoador, supra a necessidade do teu próximo, abençoe pessoas, alcance pessoas de longe, sustente a obra missionária, sustente a missão, sustente nossa igreja, não acumula tesouro, porque nada disso vai ficar, você não é faraó, para levar tudo lá para a tua pirâmide, você não é faraó, usa as coisas que Deus te deu, mas não seja egoísta, tenha uma vida plena, é bom demais ter uma vida plena, mas não seja insensato. E toda terra, né? Toda vida, todos os seres vivos, todos os reinos, tudo pertence a Deus. Ele nos confiou. Essa é uma das mordomias mais negligenciadas. Nós, cristãos, não nos preocupamos com o nosso planeta, nossa casa, nossos recursos. Há um ascetismo. Nós fomos por muitos anos, o cristianismo, por muitos anos foi ensinado esse caráter ascético, que tudo do mundo não é bom, é matéria, tudo que é matéria não presta, só presta o que é do Espírito. Tem louvores que falam isso. Gente, está errado. Vamos ver aqui o que o salmista Davi fala em 1 Crônicas 29:11. Vamos ver ali. O que ele está falando para a gente. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tudo que temos foi Deus que fez. Então não precisa ter esse caráter ascético que nada presta, tudo é ruim. Tu foi à praia, tu está no mundo. Não, gente, a gente precisa pensar assim, que bom que Deus fez uma flor linda, que bom que Deus fez uma montanha para a gente fazer trilha, que bom que Deus fez uma água geladinha. A gente tem que pensar, porque foi Ele que fez. Tudo é teu, o que há nos céus e o que há na terra. Nós somos seres vivos. Diaconia é mordomia. Nós estamos falhando porque toda a criação de Deus, tudo isso que está escrito aqui, que há nos céus e na terra, tudo
tudo isso é revelação do Senhor. Ele se revelou através da criação. E depois ele fez a revelação perfeita através do seu Filho Jesus. Então, quando a gente maltrata aquilo que Deus deu para a gente, quando a gente maltrata o planeta, quando a gente maltrata a terra, quando a gente abusa dos recursos, quando a gente usa a energia de forma errada, e aí vocês sabem do que eu estou falando, a energia elétrica, quando a gente usa a energia quando a gente usa a água de forma errada, quando a gente descarta lixo de qualquer forma, nós estamos ferindo a revelação de Deus, ferindo a criação de Deus. E a palavra diz que pela queda a criação geme. Não somos nós que gememos, não. A criação geme. Então, olha só, nós não podemos ser ascetas, achar que toda a matéria é ruim. É só o espírito que vale. Vou para o céu de qualquer forma. Não pode ser assim. O Senhor, está escrito, não sou eu que estou falando, em Romanos 20, 21, está escrito que o Senhor irá restaurar a criação. Não é criar tudo de novo, é restaurar a criação. Então dizer que eu vou destruir tudo aqui porque eu vou para o céu, você está redondamente enganado. O penúltimo T, trabalho. Deus é um Deus que trabalha. Ele nos chamou, e o trabalho é servir, cuidar. O T é a própria mordomia cristã. Precisamos glorificar a Deus com todo tipo de trabalho, seja o trabalho na igreja, o trabalho secular, não importa. O trabalho na tua casa, não importa. E por fim, o testemunho. Tudo isso que nós falamos aqui, gera o testemunho aos que nos rodeiam. Quando a gente cumpre o chamado de servos, de mordomos, cuidadosos, né? Mordomos cheios de amor por toda essa criação. Quando a gente exerce esse trabalho de amor pelas criaturas, pelos seres humanos, pelas pessoas, quando a gente está falando isso, a gente está usando um dom de Deus e gerando em nós mesmos um grande outdoor do reino de Deus. Quando a gente é assim, nós estamos fazendo a melhor propaganda que pudemos fazer. Somos gestores de passagem por aqui e precisamos ser excelentes gestores, excelentes para nós, excelentes para o próximo, excelentes para a igreja e, principalmente, não esquecendo, excelentes para fora da igreja, porque é lá que nós somos vistos. Na igreja é todo mundo santo, falei hoje isso para os meninos. O problema é fora da igreja. Então, seja impactante. Domine o ambiente com cuidado e amor. Use com amor cada pedacinho da terra. Está na casa? Usa com amor. Está na igreja? Use com amor. Está na rua, praia, trabalho. Não tem problema. Doe seu talento, seu tempo. Seja abençoador e seja um mordomo fiel. Porque nós precisamos mudar o fim dessa história. Chega de culpar sempre o mordomo. Né? Parou essa história, que a culpa é do mordomo. Temos culpa. Mas não foi o mordomo, não pode mais ser o mordomo que matou o dono da casa. Então, que vocês possam exercer essa mordomia, começando com vocês, que comecem em vocês. Cuidado com o espírito de vocês. Sejam espirituais. E cuidem também dessa casa que é o corpo de vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe e coloque no coração de vocês o cuidado, o legado e o testemunho que vai ser gerado para todas as gerações que vêm aí.